Isso é para os inquietos, os que não aceitam, os que questionam, os que sentem que algo está errado, mesmo quando o mundo inteiro diz que está tudo bem. Os que carregam marcas que ninguém vê, feridas que o tempo não curou, porque tempo não cura nada. Os que foram chamados de sensíveis demais, e também os que aprenderam a engolir tudo calados, tão bem que até esqueceram o que estavam sentindo. Os que sofrem e sabem, e os que sofrem e nem percebem, porque construíram uma vida razoável em cima de uma base rachada. Disseram que era normal sofrer, que a vida é assim mesmo, que você deveria ser grato pelo pouco e aceitar as migalhas como se fossem banquetes. Disseram que seu passado não importa, que você deveria superar e seguir em frente, como se fosse possível correr com correntes nos pés, que ganhar pouco era destino, que repetir os mesmos erros era seu jeito de ser, que ser bem-sucedido em uma área e destruidor em outra era o máximo que dava para esperar. Isso tem nome: normose. O processo que te faz aceitar como normal aquilo que destrói a sua vida, que te ensina a obedecer sem questionar e te pune quando você ousa pensar diferente. A normose te convenceu de que o poço era o mundo inteiro, que aquele círculo estreito e escuro era tudo que existia. Mas existe um oceano lá fora, e ele sempre existiu. E enquanto você aceita, o preço vai sendo cobrado. No casamento que esfriou, no dinheiro que escorre, no corpo que grita o que a boca não diz, na alegria que você simula tão bem que até esqueceu como é de verdade. O preço de ficar é a vida que você não vive enquanto espera. Nós pensamos diferente. Não é azar, não é destino, não é karma, é software. Existe um sistema operacional rodando na sua mente, programados a partir da sua infância, cheio de vírus que você não instalou, mas que controlam suas escolhas, seus medos, suas repetições. Software pode ser reprocessado. O que a mente humana foi capaz de danificar, a mente humana é capaz de corrigir. Não gerenciar, não amenizar, corrigir na raiz. Toda emoção tem lógica, e toda lógica pode ser desfeita. Eu sei do que estou falando, não porque estudei, porque vivi. A depressão, a fome, o chão de terra batida, os amigos que não sobreviveram. Quem tem dor, tem pressa. Por isso, eu não podia ficar quieto. Por isso, criamos o ônio, o novo inconsciente. Aqui, descascamos as camadas, uma por uma, até chegar em quem você realmente é e em quem você pode se tornar. Não prometemos que será fácil. Descascar cebola faz chorar, mas cada lágrima dissolve uma mentira e cada camada removida revela mais da sua verdade. Que você pode ser inteiro no amor sem medo de ser abandonado, inteiro no sexo sem culpa, sem trava, inteiro nas relações sem máscara, inteiro no trabalho sem se sabotar, inteiro na espiritualidade sem barganhar com Deus, inteiro no dinheiro sem a gangorra de ganhar e perder no mesmo ciclo, inteiro em você mesmo sem pedir desculpas por existir, nas 7 áreas ao mesmo tempo sem sacrificar nenhuma. Somos os antifrágeis. O que nos quebrou agora nos constrói, o que nos feriu agora nos ensina, o que nos limitou agora nos impulsiona. Nós não somos vítimas do passado, somos arquitetos do nosso futuro. Nós somos Ônio, capitão da minha alma, comandante do meu destino. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira e última aula sobre esse evento e sobre esses episódios do fim da normose.
Nós começamos essas aulas com o objetivo, na verdade com 2 objetivos. Primeiro, eu queria apresentar a você o Onion, a Escola da Vida Real, que é um projeto que eu acalentei durante muito tempo baseado na minha própria dor, como você já sabe. Mas antes disso, tem um outro objetivo. Eu acredito que na vida a gente precisa agir com o máximo de generosidade. Pelo menos que assim seja com conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você distribui, mais a vida se torna útil e próspera ao seu redor. Na verdade, é claro que você não vai sair distribuindo dinheiro por aí, você não vai sair dando recursos para as pessoas que até não vão valorizar, inclusive. Mas conhecimento é essencial que você possa, se você tem, que você possa distribuir a quem quer buscar. Aqui nós temos milhares de pessoas nesse momento que estão assistindo essas aulas. São pessoas que resolveram buscar conhecimento. Então, é importante que eu possa dar o máximo de informações para vocês. Por quê? Porque eu já tive em um lugar que não era este aqui. Era um lugar em que eu estava ávido, buscando desesperadamente alguma luz, alguma coisa que me ajudasse. E eu espero sinceramente que essas 2 aulas tenham ajudado você a pelo menos entender que existe uma realidade que está envolvendo você. Eu espero que você lembre daquela historinha do peixe em que eu estava contando a história de que 2 peixes estavam nadando tranquilamente ali num lago, numa região, um lago grande, e ali aquilo é a vida deles. Eles sempre viveram naquele lago. Eles sempre viveram ali, naquele ambiente. Quando passa um peixe mais velho, e aí pergunta, e rapazes, como é que está a água? Os 2 acham estranho aquilo, ignoram. Até que lá na frente um vira para o outro e fala, mas o que diabos é água? Com a maioria das pessoas, eles não tinham percebido que nós estamos envolvidos em uma água. A nossa água de seres humanos é todo o ambiente ao nosso redor que acaba fazendo com que o nosso software seja programado continuamente. E normalmente é programado para escassez, para você ficar quieto, para você ficar na sua, para você não dar uma de engraçadinho, querendo prosperar, querendo melhorar, querendo sair da corrida dos ratos. Que era assim que eu me sentia. Eu me sentia de um jeito que eu não conseguia nominar, e esse é o grande problema. Quando você tem uma angústia e você não consegue dizer para ninguém, porque ninguém vai escutar. Eu vivia uma vida em que constantemente eu tinha um cansaço, uma angústia, uma falta de energia. Eu achava que era falta de vitaminas, mas quando eu me entupia de vitaminas, não mudava muita coisa. Na verdade, não mudava nada. Porque o que eu tinha era uma fome de viver. Mas todo mundo me dizia que aquilo era a vida. E eu vivia desse jeito. Para você ter uma ideia, eu já falei que eu tinha ansiedade, eu tive 2 episódios de depressão, eu tinha gagueira, eu tinha insegurança, eu tinha um monte de medos, eu tinha um monte de angústia. Eu pensava, sempre que eu pensava no futuro, eu pensava com medo. E toda vez que alguma coisa dava certo na minha vida, eu não conseguia comemorar. Eu não sei se você se identifica com isso, mas eu não conseguia vibrar, eu não conseguia ficar verdadeiramente feliz, genuinamente feliz. Sabe por quê? Eu tinha medo que o universo, sei lá, alguma coisa me punisse. Porque eu estava tão acostumado a tomar pancada, a tomar porrada, a trabalhar um mês inteiro para quando chegar no final do mês, o dinheiro não passar na conta 1 hora. Porque eu já estava devendo gente do mês passado. E aí começava tudo de novo. Sabe a corrida dos ratos em que você bota o rato dentro de uma roleta e bota um queijo ali, quanto mais ele corre, mais o queijo fica distante? Era assim que eu me sentia. E essa exaustão se juntava com a minha ansiedade, com a minha revolta, com o meu cansaço, com a minha falta de condições de gritar, porque às vezes você quer gritar para o mundo, mas todo mundo fala, é isso mesmo, a vida é assim mesmo. Eu não conseguia ser feliz no meu casamento. Eu não... Sabe, uma relação em que você não tem amor, em que você não tem
vontade de estar com aquela pessoa porque você é cobrado, você é ignorado, você não é escutado. Você não está com a pessoa que você sente que ela está ali como parceira. Mas quando eu olhava para a minha vida, era isso que eu tinha construído em todos os relacionamentos. Um relacionamento em que um olha para um lado e outro olha para o outro. Foi assim que eu aprendi que eram relacionamentos e, adivinha, o meu inconsciente, como você já sabe, e você aprendeu as leis do inconsciente. O inconsciente ele é temporal, então tudo aquilo que marcou você permanece marcando até hoje. Segundo, ele busca a felicidade. Aliás, ele registra 400% de tudo, né? Tudo que você vive no seu ambiente. Terceiro, ele busca a felicidade. Busca entender o que é aquilo. Quando aquilo não é compreensível, o teu inconsciente busca entrar numa compulsão repetição. Ou seja, ele acaba fazendo com que a sua frequência vibratória atraia a mesma situação onde você for. Pergunte a uma pessoa, se não talvez você mesmo, que sofreu uma situação dolorosa no passado, uma humilhação, ou foi roubada por alguém, foi enganada por alguém, que de vez em quando ela se envolve em situações que alguém ou engana ela ou tenta enganar. É um imã, é uma coisa absurda. Lembra que eu falei que uma menina que cresce, vendo o pai que ela ama, alcoolizar-se, tornar-se agressiva e bater na mãe que ela ama, ela, quando crescer, ela vai para uma passeata evangélica, uma passeata espírita, uma passeata budista, paz pela paz. Ela vai para aquele ambiente de 100 mil pessoas. E ela vai dar um jeito de esbarrar justamente naquela pessoa que tem uma tendência a alcoolizar-se, a tornar-se agressiva e bater nela. Isso é a compulsão à repetição. Para ilustrar isso, eu lembro de uma situação que talvez você consiga encaixar na sua própria vida ou em situações que você já vê ao seu redor. Uma moça me procurou porque ela tinha ataques de pânico e ela tinha 3 sessões de terapia com a terapeuta dela, com a psicóloga dela, segunda, quarta e sexta, e uma sessão com o psiquiatra por semana. 4 sessões de tentando ajudar toda semana durante uns 3 últimos meses. Até que alguém me indicou, porque sabia que eu tinha desenvolvido a metodologia que simplificava o entendimento da vida, explicava como funciona a sua mente, o seu inconsciente, as suas emoções, tudo. Sem aquelas complicações que, com todo o respeito, Freud colocou. Porque o inconsciente é muito simples, é muito lógico. E aí, ela me procura, quando eu cheguei, comecei a conversar com ela, eu expliquei, olha, pânico é uma ansiedade muito alta. E essa ansiedade cresce muito até um ponto em que você acaba percebendo 3 situações ao mesmo tempo. Se ocorrerem essas 3 situações, então vai se instalar o pânico, que é uma sensação de morte, você tem certeza que vai morrer, dá dor inclusive aqui no coração, você tem paralisia do braço, você começa a suar frio, é terrível. E aí, eu disse, olha, isso tem que ter 3 elementos para você ter pânico, senão você teria uma ansiedade muito grande. Mas para virar pânico, é feito um sanduíche misto. O sanduíche misto é pão, queijo e presunto. Pão, queijo e presunto. Então vamos lá. Para ter ataque de pânico, você tem que ter ansiedade, você tem que estar sob uma pressão muito grande, ou seja, pode ser até mesmo você com muita pressão, se cobrando porque você não consegue melhorar, ou porque você acha que alguma coisa vai dar errado, ou porque você está numa situação financeira difícil, ou qualquer coisa assim. Então tem que estar com muita pressão. Ou um chefe está pressionando demais, enfim, qualquer coisa assim. Ou um marido ou uma mulher dizendo que vai acabar o casamento e você está desesperado, enfim, muita pressão. E o terceiro elemento, você tem que ter a sensação de que está no mato sem cachorro, ou seja, que ninguém vai conseguir te ajudar. E eu tenho um caso de um engenheiro que, com 47 anos, eu acho, não consigo lembrar direito, ele chegou com ataque de pânico, um sujeito calmo, tranquilo, mas começou a ter ataque de pânico. E aí eu expliquei isso para ele, e aí ele entendeu. Ele disse, Jair, eu sou um engenheiro que trabalhei numa empresa que me pagava muito bem. Durante muitos anos eu recebo um salário muito acima da média do mercado. Há 20 anos que eu trabalho nessa empresa, só que houve um escândalo político e com essa empresa o que aconteceu é que ela está fechando. E eu com essa idade, eu sou especializado em explosão de áreas para abrir estradas.
Então, eu sou muito bom nisso. Viajo o Brasil inteiro porque essa empresa sempre teve muitas estradas para construir. Só que ela está perdendo todos os contratos. E com essa idade, eu sei que eu não vou conseguir emprego tão fácil na minha especialidade. Eu vou ter que me adaptar para outra coisa. E se eu for me adaptar para outra coisa, obviamente eu não vou conseguir um emprego com o mesmo salário. Só que, para piorar, o meu filho acabou de entrar na faculdade de medicina e eu mudei de apartamento para um apartamento 2 vezes maior, porque o meu já não estava dando. Eu vendi o meu apartamento e adquiri uma dívida 3 vezes maior, baseada no meu salário do meu emprego. Só que a parcela que eu pago hoje no apartamento é hoje o equivalente a que um engenheiro ganha em outra empresa. Porque eu ganhava 4 vezes mais do que isso. Então, para mim não era problema. Mas agora, eu estou desesperado. Eu estou pressionado, tem boleto vencendo e eu sei que ninguém pode me ajudar. Percebe? Então, é a mesma coisa. E aí, quando eu falei isso para ela, ela disse, olha, talvez faça sentido, porque eu não consigo encontrar a solução. E aí contou o caso dela. Olha como o caso dela é interessante. Eu vou tentar resumir ao máximo, porque o caso dela é bem longo. Ela participava de uma religião muito tradicionalista, e numa região do interior do estado. Só que essa região era, assim, muito fundamentalista. E aí ela não tinha amizades com ninguém que não fosse dessa religião. A própria igreja dela não permitia, o pai dela era pastor dessa igreja, então era pior ainda. Resumo, ela vivia uma vida que os únicos amigos dela eram os amigos da igreja. Só que ela, com 24 anos de idade, estava noiva, ia casar com um rapaz da igreja, mas ela se apaixonou por um músico. O músico 6 anos mais jovem que ela. E ela se apaixonou tão perdidamente que ela resolveu cancelar casamento, abandonar tudo e resolveu ir morar com esse rapaz, que não tinha nem uma renda estável direito. Morando na mesma cidade. O que acontece? Cidade muito pequena. O próprio pai fez questão de declarar na igreja que a filha dela estava excomungada e que ela não deveria ter relações com ninguém, nem ninguém ter relações de amizade com ela. Resultado, imagina o quanto ela não se sentiu abandonada e rejeitada pela própria família e pela família que ela conhecia, que era a igreja. Pois bem, mas ela resolveu enfrentar, porque ela amava aquele rapaz. Só que passaram-se os anos e ela começou a se dar conta que aquele rapaz fumava drogas, fumava maconha e injetava heroína, além de cheirar cocaína, ou seja, era um coquetel completo. Ele saía à noite para a noite e na noite ele se drogava. Passava a noite fora de casa, chegava sem dinheiro, todo o dinheiro a droga levava embora e todo o prazer, na verdade, que ele tinha era com as drogas, não era com ela. E ela tentou durante muito tempo tirar ele das drogas. Ela chegou, inclusive, segundo ela, a começar a fumar maconha e a injetar heroína para ver se ela participava daquele mundo dele. Mas ela não conseguia se viciar. E aí, ela chegou para mim e disse, foi aí que eu desisti. Eu tinha que sair daquilo ali. Eu tinha que entender de uma vez por todas que eu tinha perdido a guerra para outra. Eu olhei para ela e falei, perdeu a guerra para outra? Ele tinha um amante? Ela fez, não, foi para droga. Aí eu olhei para ela e falei, caramba, faz todo sentido. Por quê? Um amante leva todo o dinheiro do marido, faz com que ele passe a noite fora, faz com que ele tenha todo o prazer do mundo com ela e ignore a esposa completamente, não tem atenção, não tem tempo, nem tem disposição para a esposa e muito menos dinheiro. Caramba, ela fez a analogia perfeita. E olha como ela tem feito a analogia perfeita, inconscientemente. Ela foi para a capital, quando chegou lá começou a trabalhar muito, muito mesmo e começou a prosperar. Só que, repetidamente, ela fez uma coisa. Toda vez que ela via um homem extremamente apaixonado por alguma mulher, ela imediatamente ficava apaixonada por esse homem, enlouquecidamente apaixonada. O primeiro foi a Miss. Ela tinha um rapaz que trabalhava lá, que era um personal trainer, e trabalhava na empresa dela de confecções. E nas horas extras ele fazia bicos de personal trainer. E aí ele era noivo da Miss do estado em que ela morava.
E ela tinha potencial, e naturalmente ia participar do concurso Miss Brasil. Ou seja, era uma mulher muito bonita. E ele era muito apaixonado por ela. Era uma mulher muito poderosa, e ele muito apaixonado por ela. Ora, o que é que ela fez? Se apaixonou. Lutou para que ele se apaixonasse por ela. Só tem um detalhe. Essa mulher era muito bonita. E ela, numa escala de beleza, de 0 a 10, digamos que essa Miss fosse 10, ela tinha ali uns 4, no máximo. Mas mesmo assim, ela tentou tanto que até ele desistiu e chegou para ela e falou: tá bom, eu desisto. Eu vou acabar com ela e vou me casar com você. Acredite, ele fez isso. Imagina o quanto não foi cerrada a perseguição. Só que quando eles se casaram, 45 dias depois, segundo ela, ela não conseguia nem escutar a voz dele. 3 meses depois estavam separados. Grávida já com filho. Mas isso foi o primeiro caso. Depois ele se apaixonou por um sujeito que tinha tido 9 casamentos. 9, imagina. E nesse momento ele estava morando com uma menina que tinha metade da idade dele, uma menina com 24 anos de idade, que estava com uma filhinha. Era um consultor da empresa. O cara que não tinha nenhum dote físico, nada que chamasse atenção nela. Ela simplesmente enlouqueceu de paixão por esse cara. Fez até que alguns meses depois esse cara largou ela e foi morar com ela. Não largou a menina e foi morar com ela. Poucos dias depois ela não suportava estar perto dele. E aí ele se separou e voltou para ela. Ela enlouqueceu de novo atrás dele porque ela tinha se enganado e tal, e puxou ele de volta. E mais uma semana não aguentava mais. Isso se repetiu na vida dela umas 7 vezes. Toda vez que tinha algum homem apaixonado por alguma mulher que para ela era muito poderosa ou era muito difícil que ela conseguisse vencer, ela se apaixonava pro cara para lutar com todas as forças para tentar derrotar aquela inimiga. Perceba, ela entendeu que a cocaína era um amante, que a heroína era um amante, que a droga era um amante muito poderosa e que ela tentou e não conseguiu puxar o amor da vida dela, que ela amava, para perto dela. Ela perdeu a luta para as drogas, por mais que ela lutasse. Então, toda vez que ela via uma situação dessa, ela via uma mulher muito poderosa, ela via uma pessoa muito apaixonada, ela queria lutar para puxar essa pessoa para ele. Compulsão à repetição. E ela conseguiu se conectar a 7 homens assim nessa mesma situação. É ou não é compulsão à repetição? O nosso radar fica ajustado para aquela situação que a gente não conseguiu superar. Agora perceba. Quantas vezes a gente não atrai para a gente brigas, confusões, situações que nos machucam, nos maltratam? Eu mesmo não vou muito longe, é com o meu passado mesmo. Eu vivia brigando no trânsito, armando confusão, arrumando todo tipo de confusão. Por 2 vezes, pelo menos, puxaram armas para mim. Eu lembro que uma vez foi... Hoje é até engraçado contando, mas na época, por muito pouco não foi trágico. Nessa época em que eu ganhava muito dinheiro e perdia, lembra? Que eu vivia nessa gangorra financeira e não sabia que o maior sabotador que eu tinha na minha vida era eu mesmo. Não era a seta do demônio, azar, não era nada. Eu achava que era. Tudo de ruim acontecia na minha vida. Quando eu estava bem, eu caía. Toda vez que eu estava ganhando dinheiro, eu caía. E eu atribuía aos outros. Até que eu entendesse como a vida funciona e era eu que estava cavando aquilo para mim, demorou. Mas eu tinha acabado de receber um carro novo da empresa que eu estava trabalhando. Eram 8 horas da manhã de um sábado e eu resolvi sair da minha casa para brincar com a minha sobrinha de 3, 4 anos na casa dos meus pais. 4 ou 5 bairros de distância. 8 horas da manhã, café da manhã tomado, banho tomado, um carro novo com ar-condicionado. E aí eu paro o carro e na minha frente tem um carro velho. Já fazia uns 15 anos que o carro tinha parado de ser fabricado, para você ter uma ideia. Caindo aos pedaços. Eu parei atrás dele. E abri o sinal. O rapaz teve alguma dificuldade de passar a marcha, um carro velho. Aí eu, buzinei, porque eu era assim, eu era estressado. E eu não sabia com o quê. Mas a minha vida era um estresse completo. Era frustração para tudo que era lado. E eu buzinei. Quando eu buzinei, o rapaz freou e saiu do carro.
Esse sujeito, ele tinha 2 metros de altura não, ele tinha 2 metros de largura. De altura ele devia ter uns 5. Gigantesco, um armário. Só que eu conhecia ele. Ele era um matador de aluguel no bairro que eu morava. Ele simplesmente levantou, abriu a porta com força, jogou o banco dele para frente, se abaixou e pegou uma 12, uma espingarda de cano curto. Quem entende de armas sabe que uma espingarda de cano curto, 12, calibre 12, quando atira, a bala espalha. Ou seja, se atirar na direção de alguém, quem está num raio de 3, 4 metros vai ser atingido. Sei lá. Quando eu vi aquilo, eu me desesperei. Dei ré no carro e acelerei. E eu só vi pelo espelho, retrovisor, ele mirando. E aí, papai do céu disse, meu filho, você ainda vai ajudar a gente. Então, vou dar um auxílio para você. Vou dar um refresco. E aí, estava vindo um carro do lado. Eu joguei meu carro para frente e ficou um carro no meio e ele não atirou. E pensa que eu parei? Essa não foi a última vez que eu arranjei briga no trânsito. Eu não tinha controle sobre mim. Quando eu construí o Onion, foi com tudo que eu descobri. Eu desenvolvi uma metodologia terapêutica, como já falei para você. A gente hoje tem mais de 40 países. Nós temos hoje uma universidade, a gente comprou uma faculdade para expandirmos mais a nossa terapia, mas faltava alguma coisa. Faltava eu dizer para as pessoas, como você, como eu lá atrás, que só queria entender o que era a vida e como resolver, porque entender também não adianta. Tem um monte de explicação e tal, e não adianta. É preciso entender, mas saber como resolver efetivamente. Era preciso isso. E aqui nasce o Onion, a escola da vida real. Só que tudo isso que eu falei para você a partir até agora são explicações que eu sei que fazem muito sentido para você, que provavelmente devem estar ajudando você a entender muita coisa, mas não é tão forte quanto alguém que passou por esse processo fala, olha, deixa eu contar a minha experiência, deixa eu contar a minha vida como é que foi, deixa eu falar como é que esse método agiu em mim. É óbvio que quando alguém dá esse testemunho, é muito melhor para a gente compreender o poder do que eu estou dizendo. Por isso, eu gostaria de convidar uma pessoa que gentilmente se dispôs ao meu convite a estar aqui comigo, para a gente bater um papo, para a gente perguntar tudo que a gente quiser para ela, porque ela fez todo o processo e vocês vão ver onde ela estava e onde ela está agora, depois de todo o processo. E já vou avisando, eu pedi para ela se, gentilmente, ela permitiria que a gente colocasse o Instagram dela aqui, na hora que a gente estiver entrevistando. Por quê? Porque você pode mandar uma mensagem para ela e perguntar qualquer coisa que você quiser para ela. Porque muita gente fica perguntando, mas é isso mesmo? Aconteceu mesmo? Como é que foi sua vida? Isso é desse jeito? Eu fiquei com a dúvida. Pergunte. Pergunte. Porque é uma figura pública, uma profissional muito bem estabelecida hoje, tá certo? E uma pessoa extremamente séria, extremamente correta. Mas é com você agora. Eu vou chamar aqui a essa convidada que, com muito carinho, com muita gentileza, se dispôs a estar aqui conosco hoje, tá certo? Então, vamos chamá-la. Dani, seja muito bem-vinda. Eu quero apresentar você brevemente, fiz a minha cola aqui, tá certo? Daniele Carvalho, advogada, trabalhando há 17 anos como advogada trabalhista. E quando você teve acesso ao processo, você estava em uma determinada situação, né? A gente quer começar por aí. Mas primeiro, muito obrigado, de verdade, por atender o meu pedido, por aceitar esse pedido, para que a gente possa mostrar como foi a sua jornada, o que aconteceu com você, qual é a sua percepção de tudo isso, que eu tenho certeza que é muito importante para quem está nos assistindo. Então, por favor, seja muito bem-vinda e muito obrigado. Eu que agradeço. Dani, eu já chamo você assim como Dani, não vou mudar isso aqui porque a gente está nas câmeras de jeito nenhum. Dani, é o seguinte, aqui na Escola da Vida Real, no Onion, o que a gente mais procura fazer é entender, fazer com que as pessoas entendam e mostrar para as pessoas que existe um mundo ao redor ocorrendo que muitas vezes ela não percebe. Muitas vezes ela não percebe como é a vida dela, como ela tá. E assim, às vezes a gente não percebe o quanto a gente tá ferrado na vida, me permita a expressão.
né? E a gente começa a descobrir nesse processo muita coisa. Então, eu queria começar por aí. Dani, como era que você estava, como era a sua vida antes de entrar nesse processo, de mergulhar nesse processo? Quem era você e como você estava na vida, Dani? A percepção que eu tenho é que eu vivia como muitas pessoas vivem, funcionando, dando conta das responsabilidades, seguindo em frente e acreditando que tudo isso era normal. Mas, no fundo, sempre existia um peso silencioso, uma inquietação constante, como eu me sentia. E, automaticamente, um distanciamento de mim mesma, que a verdade é que eu já tinha aprendido a aceitar como parte da minha vida, que aquilo já era normal para mim. E no que você enxerga isso? Eu sei que houve uma mudança quando você começou a participar do processo, mas antes, qual era o teu nível de felicidade? Você estava tentando ainda ser feliz, ou você já tem entregue os pontos, ou você não percebia nada disso? Como é que se traduzia no dia a dia? Eu tinha uma percepção de que eu não estava bem, nada aquilo me preenchia. Eu tenho filhos, então, assim, tudo que eu fazia de fato, para mim, que eu achava que era felicidade, no fundo, sempre existia um vazio. Profissionalmente, eu amo minha profissão, mas mesmo assim, vivia ali funcionando, fazendo tudo, mas de uma forma que não me preenchia, não me trazia uma felicidade plena, eu não me sentia leve. Então, a verdade é que quando você está dentro ali da sua vida, no dia a dia, você não percebe que aquilo ali não está bom, que existe algo melhor, existe uma outra vida. Mas você tinha. E Desculpa, você tinha essa percepção de que tinha outra vida quando você estava nessa situação? não, eu achava que aquilo ali que eu estava vivendo era normal, estava tudo bem, estava tudo ótimo. Mesmo eu não me sentindo plena, mesmo eu não me sentindo bem o tempo inteiro, eu vivia em um modo funcional. Então, o modo que para mim naquele momento funcionava, estava dando conta de tudo e estava tudo bem. Mas que no fundo, ali dentro, eu não me sentia feliz. Qual era a área da tua vida, sem entrar em detalhes, não se preocupa, mas qual era da tua vida que mais você sentia pesada? A maternidade. As dificuldades dentro da maternidade, os desafios dentro da maternidade. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de controle. Então, meu primeiro filho, ele foi extremamente planejado. As minhas duas segundas filhas, que são gêmeas, não foram planejadas. E aquilo ali me trouxe um nível de realidade que eu não tinha controle sobre as coisas. E toda a dificuldade do fato de você ter um recém-nascido já é complicado, o fato de você ter dois ao mesmo tempo. Eu não tenho uma rede de apoio muito grande, então trazia algumas dificuldades. Eu tinha que equilibrar ser mãe, ser profissional, ser esposa e ao mesmo tempo continuar sendo mulher. E eu abri mão de algumas coisas, e dentro dessas coisas o que eu abri mão foi de ser mulher, foi de ser eu. Então, passei a, de fato, funcionar. Ser esposa, ser a profissional, ser a mãe, mas no fundo, a única coisa que eu deixei de ser foi ser eu. Caramba. Isso fez muita diferença. Dani, e o início do processo? Quando você começou a ter contato com algumas coisas, a perceber algumas coisas, como foi essa transição? Como foi essa. Qual a sensação que você teve quando você começou a perceber o mundo que estava ao redor? Essa normose, o fato de você de ter como normal o deixar de ser mulher, deixar de ser você mesma, em nome de uma coisa muito digna, de ser mãe, né? De ser esposa, de cuidar da vida, de profissão, enfim. Mas você estava, na verdade, se anulando, né? Sim. Como foi esse processo de você começar a se dar conta das coisas? Me fez perceber que muitas reações, muitas dores que eu achava que eram simplesmente parte de quem eu era ali, na verdade,
eram padrões que eu tinha aprendido a repetir. E entender isso foi libertador, porque eu tive a consciência que eu não precisava continuar vivendo dessa mesma forma. Entende? Entendo. A maior mudança, eu acho que foi interna, porque os problemas, eles continuam existindo. Porque a vida real continua acontecendo e a gente não tem controle. Mas esses problemas, eles já não me consomem como antes. Eu parei de me perder dentro deles e passei a olhar a situação com mais clareza, com mais consciência. E confesso que com menos desespero. Isso é importante. O quanto as coisas que aconteciam, porque sempre acontecem coisas no dia a dia, o quanto isso te impactava? Absurdamente. E você achava Tudo isso? para mim acabava sendo um problema. Então, eu sempre foquei mais no problema do que na solução. Então, fazia com que o problema talvez fosse muito maior do que ele realmente era. E eu não conseguia sair daquilo ali. Automaticamente, quando eu aprendi a ter a consciência através do processo, hoje eu consigo não mais focar no problema, hoje eu consigo já ir para a solução. O que eu posso fazer? O que eu posso resolver? E isso automaticamente gerou dentro do meu universo coisas absurdamente melhores. Hoje eu me sinto mais leve, você passa a não se preocupar tanto, eu durmo muito melhor, muito. Então, você hoje percebe que de fato está ali, os problemas estão ali, com você bem ou você ruim, eles vão continuar ali. Então, hoje eu já consigo lidar melhor com as tristezas, com as frustrações, com a minha rotina, que é bastante intensa. Ela já não me dá um peso como era antes. Então, eu já não consigo. E uma das coisas que foi libertador para mim foi aprender a dizer não, sem sentir culpa. Interessante, né? Sim. Então, hoje eu consigo dizer não no trabalho, hoje eu consigo dizer não no relacionamento, hoje eu consigo dizer não para meus filhos, para vizinhos, para pessoas próximas. Eu era aquela pessoa que estava ali tentando resolver tudo de todo mundo. E para mim, era a minha essência, é o que eu era. Mas hoje eu aprendi a dizer não, mas também continuar ajudando, continuar seguindo, mas não me deixar perder o que eu era. Dani, isso é interessante. Boa parte das pessoas tem muita dificuldade de dizer não, porque acabam muitas vezes tendo aprendido o software que foi instalado na infância é que você vale pelo que você é útil. Você vale pelo que você serve, né? E aí, para não ser abandonada, rejeitada, escanteada, a pessoa aprende sempre a ser útil. A mãe que o tempo todo, eu não estou dizendo que é o caso da sua mãe, do seu pai, de jeito nenhum. Estou só dizendo que o contexto geral, a gente acaba instalando no software, também você não serve para nada, tá vendo? Você não faz o que é certo. Fulano ajuda os pais, ajuda a mãe, fulano faz isso, faz aquilo. Maldita comparação, né? E muitas vezes a gente começa a entender disso, não, eu só sou amado ou sou amada se eu servir, se eu ajudar, se eu for útil. E aí a gente começa a dizer sim para todo mundo. E é objetivamente, parece óbvio, mas o que eu queria te perguntar objetivamente é: primeiro, foi difícil dizer não depois do processo? E antes disso, o quanto era difícil dizer não? E outra pergunta: o que o fato de você nunca conseguir dizer não impactava na tua vida? Vamos lá. Não foi difícil após o processo, quer dizer, não. Eu acho que foi algo natural. Já conscientemente, aquilo que me era imposto em um determinado momento do dia, já consigo dizer não tranquilamente, não, e automaticamente já coloco uma resolução ali no meio e tá tudo ótimo. Antes, eu não conseguia fazer isso. Então, se alguém me pedisse alguma coisa, ou talvez nem pedisse, eu já achava que eu teria que ser útil ali naquele momento e já estava ali disposta a ajudar, a fazer, mesmo que estivesse passando por cima do meu próprio cansaço, da minha própria rotina. E hoje não. Hoje está tudo muito mais leve. A verdade é essa.
Você... Sim. Não, fale, desculpa eu ficar interrompendo. Impactou na minha vida de que forma? Hoje eu já consigo mais me posicionar. E automaticamente eu já consigo me escutar mais, respeitar meus limites, entender que eu não preciso me abandonar para sustentar nada nem ninguém. Então, quando isso muda dentro da gente, a verdade é que tudo ao redor começa a mudar e se organizar, se reorganizar. E não é clichê a gente falar isso, porque de fato acontece. É quem vive o processo percebe claramente que isso aí acontece. E é incrível. Você consegue se dar conta do quanto era danoso, quais prejuízos que te dava, o que acontecia nessa rotina de nunca conseguir dizer não? Qual era o impacto negativo que tinha na sua vida? Impacto negativo, eu vivia cansada. Eu vivia num esgotamento físico absurdo, num esgotamento físico emocional absurdo. E normalizei isso. Então, isso para mim era normal viver daquela forma. Estar o tempo todo esgotada, estar o tempo todo... Então, pessoas falavam para mim, eu não sei como você dá conta. E eu simplesmente dizia, mas eu tenho que dar conta. Porque eu aprendi desde muito cedo que eu tinha que dar conta. Então, eu sou de uma geração que a gente não tem que estar reclamando. Não tem por que reclamar. Reclamar é um sinônimo de fraqueza. Talvez pedir ajuda é um sinônimo de fraqueza. Então, tem que ir lá fazer, dar conta e pronto. Então, eu tenho uma realidade, que ela não vai mudar, então eu simplesmente tenho que dar conta e pronto. Depois do processo, não. Depois do processo, eu comecei a ver o que eu gosto, o que eu quero da minha vida. Então, eu não sei para onde é que eu vou, mas eu sei o que eu não quero. Eu não sei onde a vida vai me levar diariamente e parei a não ter medo. Hoje eu não tenho medo para onde ela vai me levar. Então, é como se você confia hoje no universo. Vai de acordo com o que eu faço, obviamente. Então, mudou tudo. Inclusive a posição das pessoas com relação a mim. Opa, fala disso, Dani. Então, vamos lá. Os meus próprios filhos, eles mesmo falam para mim, minha mãe, você está mais feliz. Você sorri mais. Era uma coisa que eu gostava muito, era atividade física, correr. E eu parei de fazer isso. Por quê? Porque eu não achava que eu não tinha tempo, eu não tinha como, ou me sentia culpada de enquadrar aquilo na minha rotina. Então, se eu tinha que começar a trabalhar às 8 eu estava ali. Depois do processo, não. Eu tiro pelo menos 1h30 por dia para mim. Isso eu não abro mão. Isso para mim se tornou inegociável. É o meu momento. Então, quando eu hoje consigo, normalmente pelas manhãs, tá ótimo. E aquelas manhãs que, obviamente, acontece uma audiência ou outro, o tempo está ali, está curto, eu tiro esse período à noite. De que forma? Eu vou, adapto minha rotina, peço ajuda, converso com os filhos e isso se tornou muito mais leve. Eu consigo encarar a vida hoje com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais felicidade. É importante para mim. E a pergunta que hoje eu me faço é: por que não comecei isso antes? Por que eu já não vinha feito isso antes? Mas tudo tem seu tempo. Eu acho que eu respeitei o meu. Então, aconteceu quando tinha que realmente acontecer. E automaticamente as pessoas ali ao meu redor notaram a diferença. Então, eu recebo mensagem de meu irmão: nossa, como você está diferente. Tem pessoas que encaram que o diferente está para ruim. Então, você está egoísta. E é acostumado o tempo todo a dizer não. E, na verdade, não, eu não estou egoísta. Eu só passei a saber, de fato, o que eu quero e o que eu não quero. E, a partir daí, tomar minhas decisões. As pessoas que querem estar comigo, acompanhando, né, nesse processo de evolução, vão permanecer. Aquelas que, de fato, não entendem isso, não vão permanecer, faz parte da vida. E está tudo bem. Né? Isso não me incomoda mais. Dani, tem tanta coisa aqui que você está falando, porque, primeiro, antes você dizia não
O programa que roda é nunca dizer não, sempre dizer sim. No fundo, é um medo de perder as pessoas, né? É um medo do que vai acontecer se disser um não, né? E você está dizendo, ora, paciência, se eu estou dizendo um não porque eu me respeito. Se a pessoa não está satisfeita, ela acha ruim, tô me lixando. Traduzir bem isso? Traduziu. Sim. Ou seja, não tem... Só que as pessoas entendem isso como egoísmo. Curiosamente... Sempre estar disponível o tempo inteiro. E quando você passa a não estar disponível o tempo inteiro, é um pouco egoísmo da sua parte. Na verdade, não é. Curiosamente, são aquelas pessoas que mais puxavam as coisas de você, mais se serviam do seu esforço, né? Exatamente. E a partir daí, quando você está nessa situação, você não percebe. Quando você passa pelo processo e passa a, de fato, ter uma consciência absurda do universo, do mundo, da sua vida, isso foi extremamente importante. Então, a partir daí, as pessoas passam até a te respeitar mais. Surgiram oportunidades no trabalho. Eu vou te contar uma coisa, assim. Eu sempre fui uma pessoa que sei da minha capacidade profissional, mas sempre tive muito medo. Medo da escassez. Todo mundo tem seus traumas, todo mundo sabe o que passou. E eu sempre tive muito medo. Pois se eu perder esse emprego, para onde é que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Era sempre essa ansiedade. Ô, Dani, de onde veio esses medos? Você pode falar um pouco da sua infância, sua vida? Tá, esses medos vieram de algo que não é fácil para mim falar. Foram problemas que eu tive que começaram na minha adolescência. Eu tive uma infância muito feliz, muito tranquila. Problemas ali de criança, normal. Mas eu também nunca tive uma autoestima quando criança muito boa. E talvez por ter pais maravilhosos, porém que não tinham a capacidade emocional de enxergar aquilo ali que hoje a gente já tem, né? Com rede social, com internet, com tudo, a gente consegue tentar educar os filhos e participar do processo deles com a clareza maior que os nossos pais tinham quando éramos pequenos. Então, eles nunca proporcionaram, os meus, por exemplo, sempre estavam ali do meu lado, mas essa questão da autoestima, eles nunca trabalhavam comigo, como eu trabalho hoje com meus filhos. Então, se uma filha minhas filhas se vestem, minha filha, você tá linda. Ah, mamãe, você tá me achando linda? Não importa o que mamãe acha. O que você acha? Se olha no espelho, o que você está achando de você? Ah, eu estou limpa, não importa o que você acha. Nem o que mamãe acha. E, obviamente, era uma sabedoria que os nossos pais não tinham. Isso impactou com relação à minha autoestima. Quando eu comecei na adolescência, eu tive problemas que eu acho que a maioria das pessoas tem com o pai. E isso impactou absurdamente, que hoje eu tenho mais consciência desse impacto. Antes eu não tinha. E ali eu vim repetindo padrões desde a minha adolescência. Aprendendo a dar conta, aprendendo como você falou, a ser útil, aprendendo a sobreviver. Porque era uma pessoa que tinha tudo e de uma hora para outra, algumas decisões que eu precisei tomar, eu já não tinha mais tudo. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Sobreviver. E sobreviver por mim mesma. Então, eu aprendi a vir dessa forma. Obviamente, tive a ajuda de pessoas ao meu redor. E aí você entra nesse processo, nesse padrão repetitivo, que todas as suas decisões passam a ser tomadas nesse medo. Você tomou uma decisão, aí perdeu uma estrutura, toda uma estrutura. Então, a partir daí, toda vez que você vai tomar alguma decisão, tem medo de você perder, e aí foi instalada a escassez. É isso que eu entendi? Exatamente. Então, eu não sabia dizer não no trabalho. Então, eu submetia a trabalhos que talvez eu não estava ali feliz. Mas com medo de perder o trabalho, com medo de perder a minha remuneração no final do mês e aquilo ali gerar uma escassez que eu já tinha vivido e não queria viver de novo. Eu me submetia a ficar ali daquela forma. Depois do processo, não. Depois do processo, eu aprendi a não ter medo. Então, se algo que está ali no meu padrão, tá bom, tá ótimo, eu sinto que aquilo ali está mudando,
ok, pera lá, vou buscar então de outra forma, eu vou me ressignificar, vou fazer de uma outra forma. O que eu estou fazendo agora não está dando certo, deixa eu fazer de outra forma. Então eu passei a não ter medo, e isso foi de uma leveza absurda. As pessoas passaram a me respeitar mais. As pessoas estão me vendo de uma outra forma. E uma coisa é eu achar, outra coisa é quando você ouve por escrito. Então, eu tenho chefes, por exemplo, que estão no grupo de WhatsApp me elogiando. Isso é que é uma gestora, isso que é dessa forma. Então, eles próprios me chamam de sua postura mudou. A minha própria família fala, sua postura mudou. Por quê? O que foi que aconteceu? E aí eu vou e repetindo. Falei, todo mundo tem que fazer. Eu era uma pessoa, não sei se eu posso falar, À que eu vontade. dizia que terapia era coisa de fresco. Passar por esse processo era fraqueza. Eu não precisava disso. Eu não precisava passar por nenhum tipo de processo para enxergar a minha vida, porque estava tudo ótimo. Eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida. E quando você passa por esse processo, é que você vê que você de bem resolvida, você não tem absolutamente nada. E a clareza com que eu passei a enxergar isso foi tão grande, que chega a assusta quem está do lado e até você próprio. É basicamente um exemplo que eu posso ficar mais claro. Eu sou de roça. Então, burro, antigamente, a gente, quando botava a carroça ali, você andava, você só conseguia enxergar ali, aquele ali que estava na sua frente, você não permitia enxergar ao redor. E depois o processo, não. Essa venda caiu. Então, hoje eu já consigo estar aqui no meu ser o centro da minha vida e conseguir enxergar tudo que está ao redor de mim. Inclusive, me antecipar a situações que eu acho que já estou prevendo que vão acontecer e de fato acontecem. Isso é muito legal. É, o ano Escola da Vida Real, ela é completamente baseado, e eu falo o tempo todo, é baseado no que eu criei, que é a terapia de reparação antigenerativa, né? E a gente criou a TRG para formar terapeutas. E todo o processo que a gente tem é absurdo, porque hoje temos, quando a gente está aqui nesse momento falando disso, nós temos 70 mil alunos, são cerca de 2 milhões de sessões realizadas todo mês com essa metodologia terapêutica, e isso aqui é a base, é a estrutura do Onion, porque a gente chamava todo mês, a gente ainda chama 100 mil pessoas para o nosso mini curso lá para ser terapeuta. Vem 100 mil pessoas e cerca de 40 mil pessoas assistem até o fim. Só que 1.000, 2.000 é que se tornam terapeutas. E a gente percebeu que a quantidade de pessoas que, na verdade, não queriam ser terapeutas, elas queriam resolver suas dores, era gigantesca. Como é o seu caso, né? Você, inicialmente, estava pensando em ser terapeuta, ser advogada, mas, de repente, você tinha uma coisa que não estava... Sua vida não estava como você gostaria, né? E aí, quando você entendeu esse processo, é que tudo as coisas começam a mudar. E essa é outra pergunta que eu queria fazer para você, Dani. Foi complicado esse processo? Quando eu explico lá sobre como funciona o inconsciente, quais são as regras do inconsciente, assim, tudo mastigado e tal, foi difícil para você se dar conta? Porque as pessoas muitas vezes falam, não, mas o psiquismo é complicado, o inconsciente é complicado. E eu falo, não, gente, não tem nada de complicado. Quem complicou foi Freud, aí todo mundo fica achando que é complicado, mas tudo é muito lógico. Isso é o que eu defendo e o que eu prego o tempo todo. Na sua percepção, foi difícil entender como você funciona de fato? Não. Na verdade, é mais básico do que matemática. Gostei. Então, nós só percebemos isso, de fato, quando você passa pelo processo. O que eu acho que, para mim, foi muito importante? Eu era uma pessoa que não sentia a necessidade de fazer terapia, de rever os meus conceitos, de rever a vida como eu estava conduzindo. Eu achava que aquilo ali era normal. E quando você passa por esse processo, você passa a ter essa consciência, essa percepção muito clara de que não está legal. Você pode mudar, existe algo melhor aí pela frente. E tudo passou a fazer sentido. Então, basicamente, uma coisa que você fala bastante nos seus cursos, que eu acho que faz total sentido, é a frequência do universo. Ele, de fato, tem uma vibração diferente. Quando você muda, tudo ao redor muda. Sua frequência ali, ele começa
a vir na mesma forma. Então, se eu já vinha preocupada, com medo, situações elas vinham acontecendo e eu continuava ali naquele medo, naquele cansaço emocional, naquele cansaço físico. Hoje não. Então, hoje está tudo muito mais leve, mais tranquilo. Eu consigo ter uma vibração muito melhor. E as pessoas ao meu redor vão vibrando na mesma frequência. Até os próprios problemas, eles vão vibrando na mesma frequência. Eles continuam ali. Só que você está encarando eles de uma forma, então eles já não te assustam tanto. Você passa, de fato, a ter uma percepção de vida que antes você dizia assim, meu Deus, era tudo muito claro. Como é que eu não enxerguei isso antes? Então, só quem passa, de fato, pelo processo é que passa a perceber isso. É isso que eu ia te perguntar agora, você acabou respondendo. Há 6 meses atrás, você enxergava as coisas desse jeito? Porque eu falo o tempo todo, frequência, você é feito um dial de um rádio. Se você gira o rádio, você vai pegar uma frequência da Rádio Bandeirantes. Aí você gira mais um pouco, você já não está mais sintonizado na Bandeirantes, está sintonizado agora na Jovem Pan. Enfim, você vai sintonizar com o que você emite de frequência. Então, se você vibra na escassez, quantos momentos, quantos medos você não teve, quantas situações você não atraiu para você que te davam a prova clara de que tudo ia se ferrar, que você ia perder, que tinha boleto, que tinha aquilo, e a coisa se acumulava, você estava vibrando na escassez. Quando você se estabiliza e começa a vibrar noutra frequência, quando você está alinhado, você tem consciência do que você está fazendo, do mundo ao seu redor. Você tem congruência, porque o que você pensa enxerga o que você sente, né? Aí você começa a gerar um grau de convivência ao seu redor totalmente diferente. É como se o mundo mudasse. Completamente. 6 meses para cá, eu fechei mais negócios do que eu não fechei nos últimos 6 anos. Sério? Sério. Então, você ganha mais confiança. Você sabe, é como eu te falo, você sabe exatamente o que você quer e o que você não quer. E a partir daí, tudo flui. Dentro do trabalho, eu tive oportunidades que em outra época, propostas que em outra época eu não pensava 2 vezes em agarrar. Hoje não. Hoje eu paro, penso, não, pera lá. Sim, mas você não quer, tá todo mundo querendo isso. Não, mas eu não sei se é o que eu quero. Calma, deixa eu pensar. Então, eu já não tenho mais esse medo. Em outra oportunidade, eu recebi uma proposta recentemente que em outra oportunidade eu faria, quero, vamos. Hoje não. Hoje eu já digo assim, não, pera lá, calma. Será que é o que eu quero? É o que vai me preencher, é o que me vai fazer feliz? Porque assim, se não for me motivar, levantar de manhã e fazer, para mim não faz mais sentido. Caramba, Dani, que mudança incrível. Porque antes era movida pela escassez, então o que aparecesse eu preciso pegar. Hoje você é movida por seu alto senso de existência, né? Por você mesmo. Peraí, é o que eu quero? Não está mais em voga a preocupação que vai faltar. Como muda a decisão, a percepção, a direção da vida, né? E passa a não faltar mais. Yes! Você passa a não ter. Você dizer um não aqui, porque aquele não vai te preencher, é incrível. Como no minuto seguinte, no dia seguinte, vai aparecer uma outra coisa que de fato é o que você quer. E ali vai lhe gerar uma renda. Então, o meu trabalho, a renda que eu tinha no meu trabalho há 6 meses atrás, não é a renda que eu tenho hoje. Caramba! Ela é muito maior. E eu não precisei fazer um esforço absurdo para que isso acontecesse. As coisas, elas simplesmente iam fluindo, iam acontecendo. E isso você passa a gerar, de fato, a viver no modo de felicidade. E a felicidade plena, ela não é não ter problema, porque isso a gente tem, vive uma vida real. Nós temos. Mas a felicidade plena é que esses problemas, eles não te afetam mais da mesma forma. Vamos lá, recentemente eu estava indo resolver uma coisa na rua e bateram no meu carro. Aquilo ali ia me gerar um conflito emocional, eu já ia sair do carro, meu Deus do céu, eu já tenho que consertar meu carro, o que vai ser? Hoje não. Hoje eu levanto assim, o senhor tá bem? Como é que tá? Não, a gente já resolve primeiro. E ali eu resolvi ali a situação, voltei para casa
Tá, vou resolver. Se não resolver agora, eu resolvo amanhã, vou resolver um outro dia, quando der, e tá tudo bem. Aquilo ali não afetou o meu dia. Eu saí daquele acidente e continuei minha rotina no dia. Eu fui fazendo exercício físico, eu fui cuidar dos meus filhos, e aquilo ali não conseguiu que afetasse o meu humor. E não só como um acidente ali, como tudo na minha vida. Então, hoje eu acordo, começa a mensagem do WhatsApp, a cliente reclamando. Aí, pera lá, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou levar meus filhos à escola, eu vou fazer a minha atividade, volto. Quando eu voltar, em vez de eu sentar às 8 no computador, hoje eu sento às 9, que a minha profissão permite isso. O meu trabalho permite que eu faça isso. E hoje eu consigo que esses problemas, a partir das 9, fica ali. Eu não tenho mais uma ansiedade. Se você me mandava uma mensagem, eu te respondia no minuto seguinte. Era uma ansiedade disfarçada de autoeficiência. Hoje Interessante. eu tenho essa visão. Então, na verdade, não era autossuficiência. O que era para você autossuficiência, para mim era uma ansiedade. E eu não percebia isso. Hoje eu consigo que ele espere o WhatsApp, ele vai esperar o meu momento. Dessa uma hora que eu vou, eu não respondo o cliente, eu fico ali, retorno, tomo meu banho e sento. Assim, agora sim, vamos começar meu dia. E isso tem feito uma diferença absurda no meu humor. Meus filhos estão, automaticamente, meus filhos estão mais felizes. Tudo tá fluindo. O trabalho está melhor. Tudo. Dani, de verdade eu me emocionei aqui, eu tô emocionado, porque eu comecei a escola da vida real, eu comecei todo esse processo baseado na minha própria dor, né? Que eu era gago, eu era extremamente seguro, tinha um monte de traumas emocionais, um monte de problemas, de ansiedade, tive 2 episódios de depressão. E a escola da vida real, eu passei muito tempo pesquisando, estruturando, eu contei com a assistência de profissionais que me ajudaram a tirar da minha cabeça tudo isso, para montar tudo isso. E eu costumo dizer que eu paguei muito caro, mas não me arrependo nem um pouco. Eu investi cerca de R$ 170 mil em uma consultoria, porque eu precisava dar um nome para essas pessoas. Eu precisava dar um nome para pessoas como a que você se tornou hoje. Uma pessoa que fala, hoje o problema, as dificuldades não vão parar de acontecer e está tudo bem. Ou seja, você está me dizendo que você está prosperando, que você está fechando mais negócios do que fechou em 6 meses, ou fechou em 6 anos, na verdade. Você tá mais feliz, você está sendo próspera nas áreas da sua vida, né? E qual o nome para essa pessoa? E, finalmente, a gente conseguiu encontrar o nome. É um antifrágil. Antifrágil é aquela pessoa que prospera no caos. Eu estou muito honrado de dizer para você, bem-vinda ao time dos antifrágeis. E isso é realização sem tamanho para mim. É esse trabalho que eu estou fazendo aqui. E tudo que eu quero é levar essa mensagem para o máximo de pessoas, para que elas entendam que ser feliz é mais simples do que elas imaginam. Não precisa ficar com um monte de coisa complexa, de milhões de anos em terapia, em processo terapêutico. Não. Porque a escola da vida real, no fundo, ela é terapêutica. Porque ela reestrutura você da forma que todo mundo deveria ser estruturado. O meu sonho, inclusive, é levar o Onion para as escolas, para que as crianças entendam como funciona o seu psiquismo, o que é padrão comportamental, o que é trauma, o que é ansiedade, o que é isso e aquilo, e elas tenham ferramentas de autorregulação que funcionem, não aquelas que simplesmente ajudam, fazem de conta que ajudam, entende? Então, eu queria agradecer, assim, infinitamente por sua participação, por sua transformação, principalmente, e o quanto isso mexe comigo. E por fim, Dani, para não segurar você pro resto do tempo, Dani, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo? Qual a mensagem você daria para as pessoas? Porque eu estou convidando essas pessoas para fazerem parte do Onion, da Escola da Vida Real, para se tornarem antifrágeis como você. O que você diria para as pessoas? Qual a sua mensagem para as pessoas? Façam. Participem do processo. Porque, de fato, no final, você vai ter noção do quanto vale a pena passar por isso.
é incrível. Eu hoje estou no momento que eu estou voltando para mim mesma. Algumas cicatrizes que fazem parte da minha história, mas estou voltando com consciência. Isso é uma sensação de uma libertação absurda. E a maior descoberta que eu tive, que cada um acredito que também terá, é que a gente não sabe exatamente o que o futuro nos reserva. Mas a gente vai ter certeza de uma coisa: de nós mesmos, a gente não abre mais mão. Dani, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Fica com Deus, Deus te abençoe e que as pessoas possam escutar você. Até mais, querida. Tchau. Bem, depois disso, e antes de eu te mostrar o próximo passo, eu quero fazer uma coisa agora. Leva alguns minutos e não precisa de nada. Só de você inteiro aqui comigo. Se estiver mexendo em outra tela, para um pouco. Se o dedo já estiver pronto para deslizar, pare. Olha para mim. Porque o que vem agora, ninguém pode ver por você. Imagina a cena comigo, por favor. 1 ano a partir de hoje. Mesmo dia, mesma hora. O despertador toca e talvez a primeira coisa que você sinta não seja sono ainda, seja peso. Aquele cansaço que o travesseiro não resolve, porque ele não vem do corpo e se acumula há muito tempo. Vem de carregar a mesma vida, um dia inteiro atrás do outro. Há tempo demais. Você pega o celular, abre o aplicativo do banco com um olho fechado, porque uma parte de você já sabe o que vai encontrar. O mesmo aperto, com novas datas. As mesmas contas, fazendo fila. E aquela matemática silenciosa que pode ser que você conheça bem, mas bem até demais. A conta de cabeça de quem já está decidindo o que vai ter que cortar dessa vez. Na cozinha, a mesma conversa, adiada, continua adiada. E quem sabe vocês dois já nem briguem mais. E talvez isso seja o mais triste de tudo. Porque quando a briga vira silêncio, o silêncio vira rotina. E a rotina, devagarinho, vai transformando 2 pessoas que se amaram em 2 estranhos que dividem as mesmas chaves. No trabalho, o dia se repete. Você entrega, sorri, dá conta e volta para casa com a sensação de que ninguém está nem aí. Mais 1 ano assistindo gente com metade da sua capacidade passar na sua frente, sem que ninguém consiga te explicar o motivo. Você começa a desconfiar que o problema não está lá fora, mas ainda não sabe onde está. E pode ser que num momento qualquer desse dia, uma criança sua ou da sua família peça alguma coisa pequena, e a resposta sai no automático. Agora não dá. De novo. Igual no ano passado. Igual talvez ao que você ouviu na sua própria infância. A frase atravessando gerações como uma herança que ninguém pediu. À noite, antes de dormir, olhando para o teto, aquele teto que você já sabe de quem é, a mesma promessa do ano anterior volta, palavra por palavra. Ano que vem vai ser diferente. Essa talvez seja a promessa mais cara da sua vida inteira, porque cada vez que ela se repete, ela custa mais 1 ano inteiro da sua vida. 1 ano inteiro, pago em dias e sem recibo. Isso é triste, mas vamos trocar o filme? Troca o filme agora. Mesma data, mesma hora. O despertador toca e outra pessoa acorda no seu corpo. O peso não está mais lá. Ficou pelo caminho. Dissolvido padrão por padrão ao longo de 1 ano de trabalho de verdade. Você abre o aplicativo do banco com os 2 olhos abertos. Não porque ficou rico da noite para o dia, mas porque o dinheiro parou de escorrer. O furo foi encontrado. Tinha nome, tinha origem, tinha data de instalação. E foi estancado pela raiz. Na mesma cozinha, a conversa que passou 1 ano engasgada aconteceu.
Doeu na hora? Pode até ser, mas não destruiu nada. Construiu. Hoje o café da manhã tem outra temperatura, porque duas pessoas que estavam se escondendo uma da outra voltaram a se enxergar. No mesmo trabalho, alguma coisa mudou antes do salário. A sua postura. Você começou a ocupar o espaço que sempre foi seu, e o mundo, que lê postura antes de ler currículo, começou a responder. E quando a criança pede alguma coisa pequena, a resposta vem diferente. Às vezes é sim, às vezes é ainda é não, mas um não escolhido, não um não herdado. E essa diferença uma criança sente. E o teto virou chão. Não porque o mundo mudou, porque você subiu um andar e da janela nova dá para ver o que lá de baixo era impossível enxergar. Sempre houve mais andares. Os dois filmes são completamente possíveis. Os dois são exatamente a cópia um do outro, com 1 ano de distância. Só que em caminhos opostos. Os dois começam hoje. Porque não escolher também é escolher. E quem não escolhe, escolhe o primeiro, a não escolha. Escolhe o caminho daquele ano em que nada mudou. Diante de um padrão que se repete, a vida adulta oferece 2 caminhos honestos: mudar ou aceitar. Aceitar também é legítimo. Olhar para o padrão, entender o preço dele e escolher conviver com ele de olhos abertos. O que não é honesto é o terceiro caminho, o mais lotado de todos: fingir que vai mudar depois. Depois é o endereço onde os sonhos envelhecem e morrem junto com seu corpo. A decisão que importa não acontece na hora de fazer um Pix, pagar um boleto ou digitar um cartão. Ela está acontecendo agora, em silêncio, dentro de você, enquanto você me ouve. E ninguém, em lugar nenhum do mundo, pode escolher por você. Ninguém pode tomar a decisão no seu lugar. Agora, eu preciso te dizer uma coisa com toda a honestidade que esse momento exige. Essas 3 aulas te entregaram consciência. E consciência é o começo de tudo. Sem ela, ninguém sai do lugar. Mas talvez você já tenha vivido isso na pele, saber exatamente o que precisa fazer e não conseguir fazer. Pode ser que você já tenha lido livros, feito cursos, ouvido conselhos bons, e mesmo assim, o mês seguinte parece com o anterior. Se isso aconteceu, o problema nunca foi falta de informação. Eu sei bem o que é isso. É que informação nova em cima de um arquivo antigo rodando dentro de você trabalha contra você. O arquivo, o registro, vem primeiro. A técnica vem depois. É por isso que tanta gente inteligente e esforçada continua batendo no mesmo teto. Então, a pergunta que fica não é o que eu aprendi? Você aprendeu muito. A pergunta é onde eu vou resolver isso? Porque enxergar o padrão é o primeiro passo. Mas viver livre dele pede um caminho. E caminho ninguém percorre dentro de uma aula. Caminho se percorre em dias, em semanas, em meses, com apoio, com estrutura, com método e com objetivos claros, definidos. É para isso que o ONU existe. A escola te ensinou a ler, a escrever e a contar. Mas ninguém te ensinou a matéria mais importante de todas: como a sua própria mente funciona. Por que você repete o que você repete? Porque dinheiro, amor e trabalho parecem seguir a mesma lógica invisível. O ONU é a escola da vida real, a aula que faltou. E eu não vou gastar mais tempo do que o minimamente necessário descrevendo telas de aplicativo, porque não é sobre isso. Funciona de um jeito simples. Alguns minutos por dia, um caminho guiado, no seu ritmo, direto no seu celular. Pronto. Isso é tudo que você precisa saber sobre a ferramenta.
O que importa é o que acontece com a sua vida enquanto você percorre esse caminho. Pode ser que a sua história seja com dinheiro. Você trabalha, se esforça, até ganha, e o dinheiro escorre, como se houvesse um furo que nenhuma planilha explica. No Onion, você vai descobrir onde esse furo foi feito, quem fez, em que ano da sua vida, e vai fechá-la pela raiz. Não com mais uma promessa de disciplina, mas resolvendo o registro que sustenta esse furo. Ou talvez o assunto seja o casamento. As mesmas brigas, os mesmos silêncios, a sensação de falar línguas diferentes com a pessoa que você escolheu. Quando você entende o padrão que cada um trouxe de casa, a conversa muda de andar. Muita gente descobre que não estava brigando com o marido ou com a esposa, estava brigando com uma história antiga, usando o rosto de agora. Para outras pessoas, o nó está no trabalho, na vida financeira, competência de sobra e reconhecimento de menos. Anos entregando mais e recebendo igual. Quando o padrão de invisibilidade é resolvido, a postura muda antes, mas muito antes mesmo do salário. E o salário costuma ir atrás da postura. E talvez o seu caso não seja nenhum desses. Talvez seja com a sua autoestima, com o seu corpo, com a sua fé, com a relação que você tem com você mesmo. Por isso, a prosperidade que o Onion propõe é inteira, conjugal, sexual, relacional, profissional, espiritual, financeira e pessoal. 7 eixos, porque de nada adianta a conta bancária crescer enquanto o casamento definha. Isso não é prosperidade, é troca de dor e frustração. Dentro do Onion, a transformação acontece em 3 movimentos, e eles têm ordem. Primeiro, você enxerga. Todos os dias, um pouco. A lógica do inconsciente vai ficando visível. Por que você trava onde trava? Por que sabota o que você mesmo construiu? De onde veio cada padrão? Nós chamamos esse movimento de consciência. É o que essas 3 aulas começaram. E o que lá dentro nunca para. Porque cada camada revelada mostra a próxima. Depois, você resolve. Enxergar o espinho não tira o espinho. Para isso, você vai aprender uma ferramenta chamada varredura de padrões. Uma técnica criada para você, que não é terapeuta, para você usar com as suas próprias mãos nos seus padrões de comportamento. Passo a passo, um padrão de cada vez, sem pressa e sem depender de ninguém. Esse movimento nós chamamos de congruência. Quando o que você pensa, sente, fala e faz finalmente param de brigar entre si. E então vem o terceiro movimento. Aquele que quase todo mundo subestima e que na prática decide quem chega e quem desiste. Você convive. Pense com sinceridade. Quantas vezes você começou alguma coisa decidido e o ambiente ao seu redor foi desmontando a sua decisão? Um comentário na mesa do almoço, um deboche disfarçado de piada, aquele silêncio da família quando você conta um plano. A ciência tem nome para um mecanismo por trás disso. O ambiente define o que é normal, e o normal ao seu redor talvez seja estagnação. É a normose, a patologia da normalidade que você aprendeu aqui. Ela não te ataca, ela te envolve, ela te embala. A normose te puxou para baixo a vida inteira. A convivência inverte a gravidade. Dentro do Onion, você entra num ambiente onde crescer é o normal, onde contar um plano gera apoio, não deboche, onde nos grupos você encontra gente que já passou pelo que você está passando e gente que está passando agora, do seu lado, no mesmo degrau. E vou te dizer porque isso importa mais do que qualquer conteúdo. Vai chegar um dia de dúvida. Chega para todo mundo. O dia em que a mudança cansa, em que o padrão antigo chama de volta, com a voz de descanso. Nesse dia, o que te segura em pé não é o quanto você sabe. É quem está do seu lado quando você pensa em voltar atrás. Sozinho, o dia de dúvida vence quase sempre. Acompanhado, ele vira só uma quarta-feira difícil. Um curso te entrega aulas, um movimento te entrega companhia. E companhia, no dia decisivo, vale mais que a biblioteca inteira.
Agora, uma palavra sobre de onde isso vem. Porque promessa bonita, a internet está cheia. O ônio, ele não nasceu de um final de semana de inspiração. Nasceu de dentro de uma metodologia clínica que já formou mais de 70 mil terapeutas, presente em mais de 40 países, com milhões de sessões realizadas e pesquisa científica de verdade sustentando os resultados. O que você recebe no ônio é a versão para a vida real desse conhecimento. Não é terapia, não substitui terapia. É educação emocional com fundamento clínico, traduzida para o dia a dia de quem nunca pisou no consultório. E nasceu também de uma vida. Eu vim da extrema pobreza. Passei por mais de 20 profissões antes de encontrar a psicologia, já aos 40 anos de idade. Eu sei o que é bater no teto e achar que o teto era o céu. Se eu descobrir que dava para subir mais, qualquer pessoa disposta descobre também. Não porque eu seja especial, justamente porque eu não sou. Esse é o ponto. Então, vamos ao convite. Ao entrar hoje no ônio, você recebe o caminho diário completo pelos 7 eixos da sua vida. A formação na varredura de padrões para resolver os seus padrões com as próprias mãos. Os encontros ao vivo e a comunidade dos antifrágeis, um ambiente onde crescer é o normal. Deixa eu te passar apenas onde vai ser o nosso ponto de encontro, na palma da sua mão. Vai ser num aplicativo. Ele serve para nos reunirmos e ali dispararmos as diretrizes, as informações, o dia a dia. Deixa eu te mostrar isso com calma antes de finalmente abrir as inscrições para que você faça parte desse movimento conosco. Vamos lá. Afinal, por que eu criei o Onion e para quem? Eu criei o Onion, a Escola da Vida Real, inicialmente para mim, para entender, para organizar. Eu saí organizando tudo que eu precisava saber sobre a vida. E no Onion, você vai entender qual a importância de você ter seus próprios valores e definir quais são os seus valores. Você vai entender, acima de tudo, inicialmente, como o seu psiquismo funciona muito mais aprofundadamente, com muito mais exemplos, de forma muito mais clara. Eu criei o Onion, na verdade, para pessoas como você, que afinal de contas está vivendo a vida inteira, mas nunca recebeu um manual de instrução e nunca aprendeu a entender como é que a vida realmente funciona, como é que você pode sair daquela trava que te impede de você crescer e prosperar. Para usar as palavras de Dani, prosperar é muito mais simples quando você não tem todos os pesos que a vida traz e você carrega nos ombros. Então foi para você. Independente se você é homem ou mulher, se você é adolescente, adulto, se você é casado, solteiro, se você está numa relação, se você não está numa relação, se seu problema é financeiro, é a escola da vida real. Nosso objetivo não é resolver um problema de cada vez, não. É reestruturar o ser humano. De forma que a gente deveria ter aprendido na escola como é que a gente funciona. Senão, se a gente tivesse aprendido isso, a gente não teria tanta dor e sofrimento, tanta frustração carregada. Mas enfim, foi para pessoas como eu e você que eu criei o Onion. Para que ele pudesse servir como um manual vivo, que está ali com você o tempo todo, para que você possa crescer e compartilhar principalmente o seu crescimento com todo mundo. Uma outra coisa que é importante que você entenda, e você não precisa se preocupar agora, mas você vai entender lá dentro. Nós, quando estruturamos o Onion, nós estruturamos dentro de uma filosofia de 3 grandes etapas: consciência, congruência e convivência. E veja como é simples. A etapa da consciência é você ter consciência do que é a sua vida, em que ponto você está, o que você está fazendo que está errado e o que você precisa fazer para dar certo, mas acima de tudo, como você chegou até aí. É você despertar o olhar e entender o que está à sua volta. Quando você faz isso, você desperta, toma consciência, aí você percebe que a água ao redor que você está vivendo está poluída, está muito suja. E que aquele lago que você vive não é o oceano. Mas aí, uma vez que você desperta e entende tudo o que está acontecendo, você precisa se curar. Porque saber somente, cara, eu sei que eu estou com câncer.
que vai adiantar? Vai melhorar, eu vou ter uma compreensão, mas não vai resolver. Aí entra a etapa da congruência. A congruência é quando você tem acesso a ferramentas, que a gente vai te apresentar já já, que é a varredura de padrões, onde você vai assistir aulas em que cada aula a gente vai explicar as patologias do comportamento, os padrões de comportamento disfuncional, aquele que te faz mal, aquele que te danifica, aquele que te prejudica. E aí, quando termina, você tem um material que você é orientado para você levar para essa ferramenta. E nessa ferramenta você vai fazer uma varredura de padrão. Você vai reprocessar todas as dores ligadas àquilo. Então, passo a passo, você vai limpando e resolvendo tudo que você tinha que não funcionava. Como a Dani fez. Exatamente isso. Para cada ponto, cada um deles, passo a passo, sem pressa. Dessa forma, você começa a estabelecer congruência. Você teve consciência do que estava acontecendo, entendeu o que está errado, agora você precisa resolver. Porque congruência é quando conhecimento e ação e sentimento estão alinhados. Não adianta você saber que você explode por impaciência porque você está sobrecarregado, se você não consegue resolver isso. Se continua explodindo, não tem sentido. Você entende, mas não age. Esse não é o nosso papel. Por isso, o segundo pilar desse trabalho é você ter consciência e congruência. Resolver. Só que depois que você resolve, estabelece tudo, aí entra a fase da prosperidade, do crescimento. Para isso, você tem que estabelecer novas convivências. Não dizem que a gente é influenciado, como eu digo, né? Fortemente influenciado pelo ambiente à nossa volta? Ora, não adianta você chegar e ter todo o conhecimento e se melhorar e mergulhar na água suja de novo. Não. Se vai ter que mergulhar na água suja por um período, é preciso que você tenha contato com outras pessoas que estão lembrando você de que você não é aquilo, para que você possa crescer. E aí você começa a crescer na filosofia de melhorar 1% a cada dia. É isso mesmo. Perceba que aqui ninguém faz nada de arroubo, de entusiasmo, gritando, uhul, e vou lá. Não. A vida funciona no dia a dia. A gente adoece no dia a dia. Então a gente vai se curar no dia a dia. Passo após passo, com consistência. Mas eu vou te mostrar já já o que significa isso, tá certo? Então, essas são as 3 etapas. Nós adquirimos consciência, temos as ferramentas para termos congruência e resolvermos nossos problemas e estabelecermos novos padrões de convivência. Estabelecendo contato com pessoas que estão imbuídas do mesmo ideal que você. E aqui estão as 3 esferas, né? Quando você junta consciência, congruência e convivência, a interseção deles é o onion. É justamente o que a gente está convidando você a fazer parte agora. Bem, e como funciona isso? Tudo isso funciona em um ponto de contato que vai estar com você o tempo todo, que é um aplicativo no seu celular. Você o tempo todo está com ele. Porque eu sei que é assim hoje, é comigo também. A gente leva até para o banheiro, a gente acorda com ele, a gente dorme com ele, a gente leva para o trabalho, a gente está o tempo todo. Então, nada mais lógico do que a gente transportar tudo isso para dentro do seu aplicativo de celular. Então, ele vai estar o tempo todo com você. E o tempo todo você vai poder assistir aulas, você vai poder fazer o reprocessamento, a varredura de padrões, desenvolver novos hábitos, você vai poder contactar pessoas, tudo aqui. Então, essa é uma das coisas mais fantásticas, mais maravilhosas que o smartphone pode nos dar, que a internet nos dá, que a tecnologia nos dá. Então, por que a gente não vai aproveitar? Vamos sim, e é nele que você vai interagir continuamente. Bem, quando você entra, você vai ter acesso à jornada de aulas. Você vai entender a lógica, como você funciona e o que está travando a sua vida. O que você não enxerga, você não muda. Então, você tem todas as aulas, tudo que você viu aqui e muito mais, mas muito mais mesmo. Mastigado, detalhado, de forma que qualquer criança pode entender. Uma linguagem simples, sem nada complicado, sem nada sofisticado demais, que não tem utilidade. É coisa para você realmente assistir a aula e falar: caramba, isso aqui é tudo que eu vivi, isso muda a minha vida. É assim que a gente trabalha, estruturando passo a passo
tudo que a gente pensou. E as aulas são aulas de 10, 15 minutos no máximo. Ou seja, você senta num lugar, está numa fila, está num momento qualquer, você vai e lê aquilo. Está no ônibus, está no banco do passageiro, chegou em casa, pega o celular, 10, 15 minutos no máximo. São pílulas de conhecimento estruturados, com profundidade, mas no ponto certo. Se a aula fica grande demais, a gente divide para duas, para que você possa, passo a passo, sem esforço intransponível, você tenha acesso a todo o conhecimento que você precisa. Uma outra coisa que é extremamente importante. Nós temos um áudio diário. Todos os dias você recebe um novo áudio. Um áudio novo todo dia disponível somente naquele dia. Que é para manter você firme quando a normose tentar te puxar de volta. Ah, mas eu perdi o áudio. Você não vai ter acesso a ele de novo. Para criar em você a disciplina de que você precisa ouvir aquele áudio. Você escuta os 30 primeiros áudios, que é a primeira jornada introdutória. Quando você terminou os 30 áudios diários, aí começa novos áudios que vão mudar, tá certo? Então, esses 30 você vai assistir, escutar todos eles numa sequência bem cadeada. Mas depois dos 30, aí é um áudio novo todo dia para todo mundo disponível. Não escutou? Acabou. Quando você começa, não, os 30 vão ser 30 que você realmente precisa ouvir, porque são 30 áudios que reforçam tudo que você está aprendendo, tá certo? Mas aí você já vai pegar o hábito, principalmente, instalar um novo hábito, e aí você começa toda a jornada e você vai ver como isso é importante na sua vida. E aqui nós temos a varredora de padrões, a ferramenta que reestrutura todos os arquivos que gerou seus padrões de comportamento. O registro que faz ele se repetir até hoje. Você aqui começa, de fato, a reestruturar todo o seu software emocional. Porque, como eu falei para você, ter conhecimento e consciência é uma coisa. Mas, uma vez que você tem consciência, você tem que ter congruência. E a varredura de padrões é a que vai te ajudar a se livrar de todo o lixo emocional que você trouxe até agora. Só que você vai saber o que está fazendo. De forma simples, clara, estruturada e com apoio. Porque nós temos uma concierge que vai te ajudar nesse processo. Você não vai fazer as coisas sozinho, entendeu? Uma outra filosofia, uma outra coisa que é importante. Uma vez que você entendeu todos os problemas, entendeu a base do funcionamento e você resolveu os seus problemas, está na hora da gente começar a crescer. Então, a gente vai começar a desenvolver prosperidade nas 7 áreas da vida. Nas suas 7 áreas: emocional, relacional, financeira, sexual, pessoal, todas as áreas da sua vida. Essa história de que feliz no amor, quem tem sorte no amor não tem sorte no dinheiro, feliz no amor, azar nos negócios. Isso é crença limitante, é crença que está deturpada dentro de você. Só que esse lixo a gente reestrutura ele todo, para que isso não venha acontecer com você. Uma outra ferramenta que é extremamente importante e que eu amo, de verdade, que é o mapa dos sonhos. Lá dentro você vai entender como é que você utiliza o seu psiquismo a seu favor e não contra você. E eu lhe digo, o mapa dos sonhos foi que eu utilizei a vida inteira, a minha vida inteira. Tudo que eu consegui na vida foi através do mapa dos sonhos. Tudo, sempre. Claro que antes eu consegui e perdia, né? Porque você sabe que eu tinha um padrão disfuncional, um padrão comportamental disfuncional terrível. Mas uma vez que eu resolvi, aí sim, eu comecei a estruturar a minha vida, aumentando o meu nível de prosperidade com equilíbrio. E aí eu parei de perder as coisas que eu conquistava, para acumular não aquilo que é desnecessário, mas acumular degraus que me fizeram crescer mais e mais. Eu posso dizer para você, todos os anos eu sempre faço a minha lista e atualizo ela a cada 2 meses, 3 meses. E eu lembro que recentemente eu fiz a minha lista e ela tinha apenas 4 itens. De 300 que ela já teve, ela tinha 4 itens. E um desses itens era levar o Ônio, a escola da vida, não só para o Brasil, mas para a América Latina e depois para o mundo. Nós estamos no Brasil, chegando na América Latina. Essa é uma das grandes metas da minha vida hoje. E quando eu olho para trás, vejo tudo que eu conquistei, eu tenho que ser grato a ferramentas como essa. E isso vai te ajudar absurdamente, você vai ver. Além disso,
Eu vou te trazer visualizações terapêuticas. O que são visualizações terapêuticas? São roteiros guiados. Você vai escutar a minha voz, tá certo? Com áudios longos, extremamente relaxantes, mas que vão te ajudar a criar visualizações que vão te ajudar a reestruturar, com o poder da sua mente, todo o seu corpo. Você vai entender que o seu corpo responde fortemente às suas emoções. É de uma forma tão poderosa que toda vez que você tiver algum conflito com uma figura masculina, observe se você não tem algum problema do lado direito. Tem gente que chega, nossa, tô com uma dor no ombro do lado direito. Aí eu pergunto, teve alguma briga com algum homem? Não importa se você é homem ou mulher. Toda vez que você tem uma briga, uma confusão, um conflito com alguém, com um homem, ou você vai ter uma dor de cabeça mais forte do lado direito, ou alguma coisa do lado direito. Se você teve uma discussão com uma entidade feminina, uma mulher, uma igreja, uma empresa, alguma coisa, a sua dor de cabeça vai ser do lado esquerdo do corpo. Ou vai ter um problema no ombro, no braço. Eu lembro de numa época eu passei por um período muito difícil em que uma empresa que eu contratei para desenvolver softwares como esse, que eu queria tanto, essa empresa me roubou, me enganou e me enrolava. E eu tinha vontade de dar um murro toda vez que eu via o pessoal dessa empresa. Porque eu estava muito frustrado, porque eu queria trazer o ônibus para todo mundo e eles ficavam enrolando e roubando dinheiro. E eu comecei a desenvolver dor no punho esquerdo. Aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu tô com tanta raiva que eu estou desenvolvendo isso, somatizando. E aí eu tive que me equilibrar e parar e resolver de outra maneira, né? Porque aquilo não ia levar a nada. E resolvemos, estamos aqui. Eu estou te confidenciando isso para que você entenda que o teu corpo ele responde à sobrecarga emocional. E ele pode se curar também quando suas emoções estão estáveis. E isso é o que as visualizações terapêuticas vão fazer. Tá certo? Eu amo isso aqui. Eu estou trazendo isso com muito amor, com muito carinho. E você vai me agradecer por isso, eu tenho certeza. Sem falar que você vai dormir bastante, vai dormir muito bem, inclusive, porque tem visualizações terapêuticas para sono, para relaxamento, para uma série de coisas, tá bom? Outra coisa são também as potencializações guiadas. Porque perceba, todo esse processo é um processo de consciência, de resolver todos os problemas e precisa ter a fase do crescimento. Só que aí você precisa muitas vezes de uma guia, de um guia, para que você possa coordenar a sua mente de forma estável e equilibrada. As potencializações guiadas são áudios e induções que vão te levar para um caminho de profunda estabilidade emocional e de máximo potencial, máximo estado emocional e energético, para que você sinta realmente congruente com todos os seus sonhos, toda a vontade de realizar as coisas. Porque a pior coisa do mundo é você acreditar em uma coisa, querer, mas na hora você sentir que tem alguma coisa errada dentro de você. Quando tudo funciona bem, a sua energia é quintuplicada. Então, isso também você vai gostar bastante. Além disso, gente, nós temos uma filosofia aqui, que é melhorar 1% a cada dia. Sabe aquela história da gente? Muitas vezes eu vejo pessoas, você conhece alguém, se é que você não faz isso já há muito tempo, chega no 1º de janeiro e faz uma lista de tudo que você vai fazer nesse ano. Ah, vou perder 10 quilos, vou malhar, fazer isso, fazer aquilo. Você bota um monte de coisas a fazer, 30 hábitos. E aí, depois do 1º mês, você nem lembra o que você colocou. Gente que começa uma dieta e em uma semana, 2, aí falhou uma vez, se desestimula e joga tudo pro ar. Aqui não é assim. Aqui você aprende a construir hábitos. Os hábitos demoram de 28 a 66 dias para serem instalados na sua vida automaticamente. Você vai entender isso. No aplicativo você vai cadastrar o seu hábito e todo dia ele vai te lembrar. E você vai poder interagir com ele se você fez, se você não fez, como é que está isso. Percebe? Para que você de fato tenha lá, eu quero ver como é que está isso. Você vai ver
toda a sua semana preenchida. Eu consegui chegar até aqui. Você vai ser parabenizado, parabenizada. Você vai ser estimulado a continuar. A gente está desenvolvendo, inclusive, de você publicar isso em uma rede social nossa, privada, somente de antifrágeis, para que todo mundo possa se envolver com o seu trabalho, com o seu crescimento. Enfim, gente, melhorar 1% a cada dia é a filosofia do microhábitos. Perceba que a gente pensou em tudo, né? Há anos que eu estou construindo essa escola da vida real, essa estrutura aqui para você. E a gente vai melhorar, porque inclusive toda sugestão que você der, a gente melhora. Uma outra coisa extremamente importante são trilhas de melhoria contínua. Depois que você passa por todas as fases de consciência, congruência, resolveu tudo, agora é a fase do progresso, né, da melhoria contínua. E aí, a gente vai desenvolver aulas contínuas de atualizações para que você tenha melhor performance na área sexual, melhor performance na área financeira, melhor performance na área emocional, melhor performance na área relacional, sabe, em todas as áreas da sua vida. Ou seja, se você muitas vezes, eu tô grávida e vou ter um bebê, eu não sei como é que eu educo o meu bebê, como é que eu crio o meu bebê. Ora, por que a gente não traz um profissional renomado que realmente saiba o que está dizendo? Filtrar, né? A gente tem que filtrar porque na internet hoje tem de tudo. Mas a gente vai filtrar, fazer uma curadoria, trazer todos os profissionais, os melhores possíveis, para que ele possa te dar aulas de como você deve seguir. Mas como eu faço para o meu relacionamento melhorar do que ele já está? Ok, então temos trilhas de conhecimento sobre relacionamento. Não, mas espera aí, eu sou empreendedor e já resolvi meus problemas, minhas crenças, minha autossabotagem. Ok, eu quero melhorar. Então a gente vai ter trilhas de melhoria contínua na área do empreendedorismo. E você vai poder se conectar com pessoas que estão também na mesma vibe, na mesma energia que você, com o mesmo propósito, criando redes de apoio mútuo para que você possa se desenvolver. Fantástico isso, né? É isso que você também recebe no Ônio, na Escola da Vida Real. Além do que, você vai receber uma concierge pessoal, uma assistente dedicada ao seu processo. Você não vai passar por nada disso sozinho. Você vai poder interagir o tempo todo com uma concierge definida especificamente para você. Concierge é uma pessoa que vai te dar as boas-vindas e vai te conduzir durante todo o processo. E qualquer dúvida que você tiver, qualquer necessidade que você precisar, a gente vai estar ali através da concierge para atender as suas necessidades, para entender o que você está precisando, para te dar suporte. Compreende? Bem, aqui a gente pode resumir brevemente tudo que você vai receber nessa plataforma completa no Ônio, a Escola da Vida Real. Você vai receber jornada de aulas, áudio diário, varredura de padrões, visualizações terapêuticas, potencializações guiadas, microhábitos, prosperidade nas 7 áreas, que são trilhas de conhecimento de prosperidade para que você possa crescer nessas áreas, mapas dos sonhos, trilhas de melhoria contínua, desenvolvendo áreas específicas da sua vida e uma concierge pessoal. Todo esse trabalho, todo esse projeto, continuamente acompanhado, nossa equipe chegou à conclusão de que nós contratamos, claro, uma empresa para que ela fizesse todo o mapeamento, todo o planejamento, e o que nos foi ofertado ou oferecido, olha, o ideal aqui, o preço é R$ 4.997. Dá para vender isso fácil, tá certo? E você divide isso para as pessoas e elas vão querer tranquilamente. Só tem um detalhe. Eu passei por esse processo. Eu prefiro muito mais que 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas tenham acesso a isso do que apenas 100 ou 200. Por isso foi sugerido. Então, eu assumi que você pode fazer parte do Ônio, a Escola da Vida Real, para tornar-se um antifrágil em 12 parcelas de R$ 149,70. E o melhor, você pode parcelar isso, né, no boleto, no Pix ou no cartão de crédito. Agora, se você resolver pagar à vista, você tem R$ 1.497 à vista. Ou você pode dividir em 12 vezes. Combinado? Pix, boleto ou cartão de crédito. Esse é o valor para que você faça parte do Ônio, a Escola da Vida Real. Que você tenha tudo isso que a gente está te falando e que você possa, finalmente, conosco, começar a mudar a sua vida e fazer parte de um mundo completamente novo. Bem, tem uma coisa importante aqui. Se você não ficar satisfeito, não se preocupe.
Você tem 7 dias para avaliar. Se você não gostar, não precisa justificar nada. Você não precisa dizer, olha, é por causa disso. Não. Você vai falar, olha, eu não gostei. Ok, tá tudo bem. Você recebe o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia. Isso é um compromisso nosso. Então, não se preocupe, o risco é nosso, você não tem risco nenhum. Uma semana você avalia tudo. Ah, gostei, tá tudo bem, não precisa dizer nada, só é continuar. Ah, mas eu não gostei, tá tudo bem, a gente devolve o teu dinheiro, é só nos informar. Combinado? Então, sem estresse. Porque o que a gente quer é um projeto de longo curso. E não que você esteja conosco sem vontade. Ah, comprei, não posso desistir. Pode sim, tá certo? Fique à vontade, fica muito tranquilo com isso. E aqui uma coisa importante. Chegou a hora de você se tornar antifrágil, claro. Como é que vai funcionar isso? Ah, eu posso comprar diretamente? Não, não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? Você vai preencher a aplicação. A gente vai mandar agora para o grupo que você está. A gente vai colocar aqui abaixo, aqui no primeiro comentário fixado. No bate-papo a gente vai fixar também, vai colocar vários links aqui para que você possa clicar e você entra na aplicação. Na aplicação você preencher o formulário com seus dados. Ok? Você vai preencher um formulário com seus dados e nesse preenchimento, que é coisa rápida, breve, você vai colocar uma palavra identificadora. O que é isso? É uma palavra-chave, uma palavra que faz sentido para você, para que a gente possa, quando entrar em contato com você, falar, fulano, você colocou essa palavra-chave aqui. Pode ser o nome do seu cachorro, pode ser o nome do seu filho, pode ser o nome de alguém que você ama, pode ser qualquer coisa que faça sentido para você. Você bota essa palavra identificadora. Por quê? Por que a gente faz isso? Para evitar, gente, que golpista simplesmente entre em contato com você e fala, olha, é porque eu sou da equipe do professor Jair, para você entrar no Ônio e tal, não sei o quê. Ele não vai ter como saber qual foi a palavra-chave que você mandou, certo? Porque você vai mandar diretamente para a gente. Então, por favor, escolha uma palavra-chave, o nome do seu cachorro, o seu carro, ou qualquer coisa que você acha interessante, nome do amor da sua vida, nome do seu filho, qualquer nome, qual é o nome que você queira. O seu apelido, enfim, uma palavra-chave que faça sentido para você. Por quê? Quando nós entrarmos em contato com você, a gente vai dizer, fulano, você entrou em contato com a gente, você preencheu o formulário e você falou que a sua palavra identificadora era essa. Isso vai gerar segurança. Tá certo? Para você saber que somos nós mesmos que estamos entrando em contato com você. Porque se alguém entrar em contato com você e não falar só a palavra-chave, então, por favor, não dê nenhuma bola para essa pessoa porque é um golpista. Nós temos sua palavra-chave que você vai colocar lá para que a gente possa chamar você. Combinado? Então, estão abertas as inscrições para que você faça parte do Ônio, a Escola da Vida Real. O link está na tela. O convite está feito. E eu não vou insistir, por respeito a você. Porque nós dois sabemos que a conversa aqui nunca foi sobre dinheiro. É sobre qual dos dois filmes você decidiu viver. Mudar ou aceitar. As duas escolhas são suas. Sempre foram. E eu quero terminar com um poema que me acompanha desde os dias mais escuros da minha vida. Ele foi escrito por um homem num leito de hospital, com o corpo vencido e a alma inteira. No verso final, ele diz que é o capitão da própria alma, o senhor do próprio destino. Ninguém escolhe o mar em que nasce. Ninguém escolhe as tempestades da infância. Mas chega um dia em que a pessoa descobre que o leme está nas mãos dela. Talvez esse dia, para você, seja hoje. Fui construído pelo passado. Mas a partir de hoje, eu me torno o autor da minha própria obra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Escola da Vida Real. Nós nos vemos do lado de dentro, porque tem muito trabalho a ser feito a partir de agora.